Estamos vindo numa pegada muito forte, né? No Evangelho de Marcos. Por sinal, a mensagem do Eduardo pela manhã foi uma mensagem muito boa, que confrontou os nossos corações. A minha intenção não é dar muitas informações aqui, mas ao ler esse texto, eu fui direcionado a uma observação específica. E é em cima desta observação, a partir do texto, que eu espero que o Senhor nos conduza a entendimento da sua palavra, ok? Marcos, capítulo 14, versículo 66, e eu vou ler até o 72. Thaís, eu esqueci de avisar de novo, mas eu vou ler na NVT. A Val está ali aprendendo, estagiária. Nós temos aqui uma visitante, está vindo a primeira vez no culto, que é a Isis, a pequenininha. Ô Iago, fica em pé aí para a igreja ver. Olha uma pequenininha aí, gente. Essa é a Isis. Seja bem-vinda. Qual igreja você pertence? Mentira. É só quem é velho de igreja pega essas referências, né? Gente, antigamente era constrangimento. Você que está nos visitando hoje, antigamente a gente falava assim, ficava em pé, já ficava com vergonha. Quando ficava em pé, com muita dificuldade, de qual igreja você é? Tipo, se você não era crente, você ficava desesperado. Não sou de igreja nenhuma. Ainda não. Você em breve será. Mas se você não é de nenhuma igreja, ainda não. Em breve você fará parte dessa igreja. O sangue batista corre em minhas veias. Versículo 66 ao 72 diz assim: Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, Jesus já havia sido preso, tá? Já tinha tido todo aquele episódio onde Jesus foi preso, foi dedurado por Judas e ele é preso, e Pedro fica ali com raiva e corta a orelha. É engraçado que os evangelhos não dizem quem é que corta a orelha, né? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer que uns dos que estavam ali, dando uma moral para os amigos, para não contar quem foi, cortou a orelha do soldado. Mas João, que era o discípulo mais novo, não guardou não, ele conta. E foi Pedro, tá, que cortou a orelha do cara lá. Então, irmãos, já tinha acontecido tudo isso. E nesse exato momento o que está acontecendo é que dentro da casa de Caifás, lá na casa do sumo sacerdote, está rolando o julgamento de Jesus. Perceba o que foi pregado, o texto que foi exposto pela manhã, ele acontece em paralelo com esse texto, ao mesmo tempo que esse texto que estamos expondo agora à noite. Enquanto está rolando a treta com Jesus lá dentro, está rolando essa treta com Pedro aqui fora. É tudo ao mesmo tempo. E depois de negar ali a última vez, o galo cantar, o galo a gente já falou um pouco sobre isso, que não muda nada o fato, se o galo é uma trombeta ou um animal, a questão não é essa. O texto permanece, a palavra permanece inerrante,
e eficaz aos seus propósitos. Após o galo cantar, Pedro cai em si e ele chora, como diz o texto. Então, uma observação ainda em tempo importante, o Eduardo apontou pela manhã e eu corroboro com essa afirmação, de que o julgamento que estava acontecendo com Jesus, ele era um julgamento que não podia nem ser instaurado. Pelo simples fato de estar à noite, não poderia, já é uma infração da lei. Você não pode, para proteger a lei, infringir outras leis. É por isso que no Brasil, policial não tem direito de matar bandido, mesmo sendo bandido, porque, graças a Deus, PM não é juiz. E no Brasil não tem nem pena de morte. Entende? É por isso que não se mata bandido mesmo sendo bandido. Porque você não pode infringir uma lei por causa de outra lei. Você não pode infringir uma lei para poder garantir uma outra lei. Porque se você infringir a outra lei, você é bandido também. Logo, Caifás e todo o Sinédrio estavam infringindo a lei ali para poder julgar e tentar no desespero de condenar Jesus. Ok? O julgamento completamente fora dos padrões. Por isso, sabendo que esse julgamento ele é fora do padrão, que Jesus sai dali e vai para a casa de Pilatos. Depois a gente vai falar sobre isso. Ok? Por que ele vai para Pilatos? Porque o julgamento não é válido. Então eles levam para Pilatos para resolver a questão. Se Jesus tivesse sido condenado, e uma condenação válida, no ambiente judaico, a morte não seria por cruz, mas por apedrejamento. Era uma outra modalidade. E é interessante que até nisso, a profecia ou as profecias do Senhor vão se cumprindo em que Cristo foi levantado no madeiro por estrangeiros. Ok? Enfim, entrando aqui no debate ou na fala sobre o texto, eu trago à igreja a afirmação de que discípulo arrogante só sabe fazer vergonha. Vou repetir. Discípulo arrogante faz vergonha, mesmo que ele seja tomado por boas intenções. O discípulo arrogante, ele não tem autoridade, ou melhor, não tem maturidade para pensar com tranquilidade. Ele só sai fazendo. Ele faz o que bem entende. As suas intenções estão entrelaçadas aos seus desejos e às suas vontades. E quando identificamos que discípulo arrogante só faz vergonha, eu estou dizendo que aprender com a vida de Pedro é muito fácil. Por que é fácil? Porque nos identificamos muito rápido com eles, ou com ele. Porque Pedro, ele é lotado de falhas, lotado de maus costumes, como nós. É por esse motivo, inclusive, eu já comentei isso algumas vezes, que quando assistimos uns filmes de super-heróis, nós nos identificamos muito mais fácil com aqueles anti-heróis. Não sei se já perceberam isso. Por exemplo, o Capitão América e o Super-Homem, eles são meio sem graças. Eles são muito perfeitinhos. Você não se identifica. Mas basta falar do Batman, que ele é sombrio pra caramba, aí você começa a se identificar. Ele é cheio de trauma, ele é meio dodói da cabeça, parece com a gente. Tá dando para entender? É por isso que a gente gosta do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro, ele é cheio de problema, cheio de trauma. A gente vai se identificando com ele. Então, na Bíblia, é muito fácil aprendermos com Pedro, porque você olha para Pedro, você olha no espelho. É você, com os seus maus costumes, com os seus traumas, com as suas falhas e suas arrogâncias, gritando na sua frente. E não tem como fugir desta realidade. E eu louvo ao Senhor, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, não esconde a realidade de nós. Porque os heróis que são apresentados aqui, exceto aquele que é perfeito, Jesus, está aqui escancarado que o homem é falho. E os grandes heróis da Bíblia têm na palavra do Senhor narrado e registrado por toda a eternidade as suas falhas e os seus erros. E, para ser bem sincero, eu não sei se eu teria coragem de fazer uma sociedade com Jacó. Quem entender, entendeu. Eu não sei se eu teria coragem de apresentar a minha bela esposa para Davi. Se é casado, sou, muda de assunto, vai. Eu não teria essa coragem. Veja bem, o que eu estou fazendo não é debochar da palavra. O que eu estou fazendo é exaltar o poder de Deus em usar pessoas
destruídas pelo pecado em pessoas que passam a se assemelhar com o seu Senhor e não mais com aquilo que são. A Bíblia nunca nos enganou. E o que estamos olhando é para um discípulo. Um discípulo está em aprendizado. E esse discípulo é arrogante. E esse discípulo arrogante está fazendo besteira uma atrás da outra. Ou você não lembra que logo após a grande frase dele, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele lapso de genialidade, logo depois Jesus fala para ele, afasta-te de mim, Satanás. Você percebe? É essa relação constante entre estar reconhecendo quem Deus é e estar abraçado com a minha humanidade, sem deixar que ela se espalhe, sem deixar que ela se afaste. Então, Pedro, com as suas falhas, nos ajuda a identificarmos as nossas falhas. Porque se trata de um espelho diante de nós. Então, eu quero dizer com isso, é que na igreja, hoje, nós temos aqui um monte de Pedro sentado e um Pedro em pé pregando. Essa é a realidade que nos afronta. Por isso que quando o seminarista Eduardo diz aqui, ou disse pela manhã, que o mundo nos odeia, isso não é discurso de, sou de exclusivista, nós somos espécie de coitadinho, não é isso. O mundo nos odeia porque o que pregamos ofende. E o primeiro a serem ofendidos e a odiarmos aquilo que somos nós mesmos. Não sei se vocês já viram um meme do cara que fala assim, agora eu inventei um negócio aí de ser crente. Crente não pode nada, crente não pode fumar um cachimbo, não pode beber uma cachaça, não pode trair a esposa. Ele odeia aquilo que ele está se tornando, por mais que ele saiba que é o caminho que é o certo a seguir. Então o crente, essa afirmação trazida pela manhã, ela é tão verdade que nós somos os primeiros a nos ofendermos com a palavra que é santa. E nos moe e nos estica a fim de que abandonemos aquilo que somos, enquanto discípulos, para cada vez mais nos pareçamos com o Senhor. Ok? Porque o discípulo, ele tenta se parecer com o seu discipulador. Essa é a dinâmica do crente. Então, a todo momento somos esticados, somos moídos, mas quem está em Cristo Jesus é igual vara verde, que enverga, mas não quebra. A palavra nos torce, mas o que está em nós não é mais nascido em pecado, é nascido em Cristo Jesus. E nos enverga, mas não quebra. Somos erguidos não por aquilo que somos, mas por aquilo que estamos nos tornando em Cristo Jesus. Essa é a lógica do Evangelho. Então, na igreja tem um monte de Pedro. Um monte de gente que se acha madura. Um monte de gente que se acha safo. Um monte de gente que mesmo ouvindo o mestre, e eu vou falando isso, você vai lembrando de um monte de coisa que Pedro vai fazendo, Jesus dá um ensinamento e Pedro diz, tu faça isso, Senhor. Quantas vezes até hoje o Senhor aponta a igreja para um lado e a gente fala, Deus não entendeu muito bem. Você pede uma coisa para Deus e Deus começa a encaminhar a sua vida para um outro lado e você faz uma oração dizendo, Senhor, você não está entendendo. Somos Pedro, que fica tentando dar conselhos ao Senhor sobre como Ele deve governar o mundo. Ou nunca te irritou que gente ruim fica viva e gente boa morre? E a gente fica argumentando com Deus, não consigo entender isso. Vaso ruim não quebra. É você tentando ensinar ao Senhor como deve ser a administração do mundo. E quando a gente olha para uma igreja que já tem uma caminhada como a Igreja Batista Nova Betel, e faremos 50 anos em julho, tem gente que está aqui desde o início. Tem gente que já está aqui há 30 anos. E eu estou falando isso porque somos tomados, e eu já me pego nessa realidade, porque eu sou crente desde sempre, e eu olho para trás da minha caminhada dentro do ambiente de igreja, e eu vejo que eu já fiz muitas coisas. Meu Deus, olha para mim, eu fui um presidente, eu fui um embaixador-chefe, eu trabalhei na embaixada, eu fui líder dos adolescentes. Na época eu não tinha nem conselheiro nos adolescentes, ficamos abandonados. Eu liderei com 16 anos ali, foi maravilhoso. Eu liderei a juventude, meu primeiro ano como jovens, eu fui líder dos jovens. Isso é a cabeça pecadora te levando a ser um discípulo orgulhoso, arrogante. Então devemos tomar conta do nosso coração, para que o nosso coração não seja roubado por aquilo que estamos tentando abandonar, que é o homem pecador, que é o Pedrão,
lá no pátio de Caifás, fingindo que não conhece Jesus. Logo esse, arrogante. E a gente vai confundir, e esse é o grande risco, quem tem muito tempo de igreja corre o risco de confundir tempo de igreja com tempo de vida cristã. São coisas diferentes. Eu posso ouvir um amém? Amém. O que eu estou querendo dizer é que em igreja a antiguidade não é posto. Aqui não é quartel. Antiguidade não é posto. Maturidade cristã é outra conversa. Está alcançando, está pegando, irmãos, aqui? Tempo de igreja é uma conversa. Maturidade cristã é outra conversa. Agora, o fato é que dentro desta igreja, inclusive, falando de uma maneira genérica e especificamente de Nova Betel, em 50 anos, a igreja testemunha homens e mulheres que dão testemunho na sua vida de maturidade cristã. Esses falam e a gente cala a boca e abaixa a cabeça. Mas é tempo de testemunho de maturidade cristã e não tempo de carteirinha de membro. São coisas distintas. E aí, é esse que fala, ajoelha, pastor, que a gente vai orar pelo senhor. Amém. Pastor, aconteceu uma coisa que a gente não entendeu muito bem, pode nos explicar. Dou satisfação com maior alegria. Dou satisfação. Então, geralmente, esses que se assemelham ao Pedro arrogante, que se acha o tal, no ambiente da igreja, eles só sabem dar. Porque eu não sei se você consegue compreender, mas no ambiente da igreja, até para essa pessoa que eu falei que está há 30 anos, dando testemunho do que o Senhor faz na vida dela, que é uma pessoa, um homem, uma mulher consagrada, que claramente é uma mulher crente, um homem crente, essa pessoa, se você for exortá-la, ela abaixa a cabeça, chora, pede desculpa. Está dando para pegar? Está acompanhando? Geralmente, o que se faz valer do seu tempo de crente, quando ele é orientado, ele reclama. Ele não aceita. Não está disposto a viver a igreja. Ele só é disposto a viver a igreja quando ele pode contribuir. Quando a igreja contribui comigo, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, dar conselhos, mesmo sem ser chamado, é o tempo todo. Ele distribui orientações, ele sabe como funciona tudo. Sabe como funciona uma assembleia. A assembleia, na verdade, deveria funcionar assim. Pastor, como se visita é assado. O louvor da igreja tinha que ser frito. Ele sabe tudo da igreja. Sabe como deveria ser tudo. O que eu estou dizendo é que essa é uma marca, é um sintoma claro, que evidencia que o Pedro, discípulo arrogante, está gritando em você. Deu para entender? Pode não ser a doença, porque a doença é o pecado, mas é um sintoma. Se você é essa figura, que tempo todo... eu lembro que o pastor Francisco uma vez deu essa ilustração de uma pregação, a pessoa está com uma pá, e o pastor pega uma pá na pregação, joga de areia para ela. Aí ela fala, isso aqui é para o Eric. Aí jogou de novo, isso aqui é para o Iago. Nunca fica nada para ela, é só para os outros. Eu estou dizendo que isso... Quando isto acontece, e eu estou convidando a igreja a fazer um autoexame, existe a possibilidade muito grande de você estar se fazendo valer do seu tempo de crente. Porque se você está se fazendo valer do tempo de crente, isso significa que você não tem uma vida com maturidade cristã para mostrar, para testemunhar. Porque o meu tempo de vida de crente é algo que eu produzi, mas um tempo de maturidade cristã é algo que o Espírito produz em nós. Qual é a graça disso? Não me pertence. Então, essas marcas estão evidenciadas, mas você vai dizer, pastor, mas eu faço isso com muito carinho, com muito amor, eu não duvido. Eu já vi muita coisa, eu sei como funciona, eu sei que já sei que vai dar errado antes de começar, eu só quero o bem da igreja, eu não duvido. Eu não duvido das suas boas intenções. E essa realidade me faz pensar, e quem é velho de igreja já está vai entender o que eu vou falar agora. Você já viu alguém com certeza que começa a reclamar muito do pastor. Não é de mim. Eu sei que vocês gostam de mim. E se vocês quiserem reclamar, reclama comigo. Tá bom? Porque geral é meu fechamento e vão me contar. Estou brincando. Mas
Vocês já viram isso, com certeza. Aí o cara começa a reclamar do pastor. Ele começa a reclamar do pastor. Daqui a pouco ele vai usar uma frase que é um sintoma, é batata para tu saber que quem está errado é o cara. Ele vai dizer assim, ó, ele não vai destruir a igreja que eu amo. Vocês já ouviram que eu sei? Ele está achando que ele vai fazer o que quer com a minha igreja, com a igreja que eu amo. Deixa eu te contar um segredo. A igreja tem dono. Ninguém é dono do corpo de ninguém. Nem aqui, quanto mais o corpo de Cristo. E tem gente querendo sequestrar o corpo de Cristo. Meu irmão, diante dessa realidade, eu terei que concordar com a máxima, que vai dizer que de boas intenções o inferno está. Eu vou ter que concordar. Boas intenções. Eu estava tentando fazer o certo. Tentar fazer o certo não vai dizer que você está fazendo o errado ou o certo. Intenção não tem a ver com isso, tá? As suas intenções estão relacionadas às suas vontades. Ok? Lembra quando eu digo o tempo todo aqui? Venham para o culto com a intenção e com a expectativa do que o Senhor vai fazer. Irmãos, isso é diferente de vir ao culto com uma expectativa do que você quer que aconteça. Porque num culto público de fé, aonde o Espírito do Senhor se move e Jesus passeia entre nós, Ele tem liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. E você quer que aconteça o que você quer? Não é assim que funciona. A expectativa que colocamos quando esperamos o que queremos e desejamos do culto está alinhado ao seu interesse. Gosto tanto daquela música. Poxa, eu queria ser preenchido pelo culto para passar a semana. Pô, saí meio amassado. É, porque a expectativa de Deus era te amassar e não te abraçar e te fazer carinho. Tem dia que você vem querendo tomar a cajadada, tem gente que gosta, pode crer nisso. Tem gente que vem quando ele gosta, hoje foi bom. Aí a palavra é uma palavra de mansidão, de pastoreio, ele não gosta. E tem gente que conclui se a pregação ela é boa ou ruim, se foi de exortação ou não. Está repreendido, irmãos. A nossa expectativa é com aquilo que o Senhor vai fazer, completamente divorciado da nossa vontade. Porque estamos aqui para sermos acrescentados e trabalhados pelo Senhor, para que deixemos de ser discípulos arrogantes, para sermos discípulos do Senhor, aptos a fazermos discípulos também. Essa é a grande questão. Então, querido irmão, quando pensamos que a nossa intenção, inclusive na igreja, está relacionada à nossa vontade, eu estou dizendo que quando a vontade é seu conselheiro, a sua maturidade já foi embora. Ok? Perdão, quem é maduro não faz o que quer. Quem é maduro, quando tem uma família para criar, para sustentar, e o patrão fala uma abobrinha, e você não tem outro lugar para correr, você é esperto, você quer falar algumas coisas interessantes para ele, mas você faz o quê? Porque você não é criança, quem diz o que pensa é criança. Você guarda. É por isso que quando um marido ou uma esposa, ela te ofende porque ela está irada, você não devolve. Porque você não é bobo de brigar com a sua esposa. E se você está respondendo a sua esposa, guarda esse código, desbloqueia aí. Briga com ela não. Vai na minha que vai dar bom. Não é para ser um banana também não, mas saiba conversar. Saiba falar, saiba argumentar. Porque senão elas abandonam a gente, daqui a pouco eu estou batendo também. Também não, porque a gente bate, mas também, enfim. Tá, irmãos, eu sou carinhoso. Do meu jeito. O que eu estou querendo dizer é que quando você olha para os grandes filósofos, você olha para Kant, por exemplo, ele vai falar para você o seguinte: o seu desejo é um mau conselheiro. Porque geralmente, se você segue o seu desejo, o seu impulso, você está abrindo mão de uma série de coisas que você construiu. Sabe aquela história? Por causa de um rabo de saia, o cara abandonou uma família de 30 anos, depois o cara fica lá, perdi todo mundo,
Me perdoa aí. Não. Ai, pastor, ela não quer me perdoar. Aham, tá bom. E biblicamente ela pode separar de você tranquilamente, filhão. Não porque ela quer, mas pelo que você fez. Aí o seu desejo te aconselhou. E você foi que nem um bobo atrás do seu conselho, do seu desejo. E você se lambuzou com o seu desejo. Daqui a pouco aquilo que parecia muito bom, não parece mais nada. Kant vai dizer, de uma forma bem resumida, obviamente, a visão de Kant, mas é um péssimo conselheiro os seus desejos. Mas aí você vai dizer filosoficamente, pastor, tem o Nietzsche, que ele vai falar o seguinte: você só se sente vivo quando você supra as necessidades do seu eu. E aí você fala, eu estou vivo. Se eu satisfaço os meus desejos, eu tenho a certeza que eu estou vivo. Mas a gente vai dizer que você vai se sentir vivo e triste. Adiantou? Adiantou nada. Meus irmãos, nas discussões filosóficas, seja no seguir ou negar os seus impulsos, as suas intenções, trata-se de negar ou seguir desejos humanos. E a gente está discutindo algo muito além de negar ou seguir desejos humanos. Porque carregar a sua cruz não se trata tão somente de escolhas éticas e morais. Se você acha que tomar a sua cruz é se parecer com crente, você será esse crente que vai querer bater a carteirinha e dizer, eu sou crente há tantos anos, me ouve aí. Entende? Essa discussão de fazer o errado, de seguir o impulso, os desejos, uma questão filosófica, isso que eu estou dizendo tem a ver com se relaciona com a sua humanidade. Trata-se de relações humanas, impulsos humanos. Logo, se é um impulso humano, se assemelha a Pedro, o espelho que estamos olhando nessa noite. Está lá escancarado, Pedro seguindo seus desejos, seguindo seus impulsos, desde o início. Reclamando com o André, aí André vai lá e mostra o Cristo, ele brigando com o André. Irmão mais novo é muito idiota, ele falou que viu o Cristo. O tempo todo. O tempo inteiro. Não sei se você sabe, Pedro chega até Jesus por causa do seu irmão mais novo. E no início fica claro que Pedro dá uma debochada do seu irmão. Aí o cara briga com todo mundo. O cara corta Jesus no meio da pregação de Jesus. O cara se mete em todo mundo, talvez porque ele fosse o mais velho, eu não sei porquê, mas ele achava que tinha que falar o tempo todo. Ele que corta a orelha do outro, ele que reclama. Meus irmãos, guiados pelas nossas boas intenções, a gente vai fedendo a nossa humanidade. Nós, discípulos arrogantes, só fazemos vergonha. Deu para entender? Com a humanidade exalando, a gente vai fazendo vergonha atrás de vergonha, suprindo os nossos impulsos. Eu falo mesmo, você é um mal educado, que não tem evidência do Espírito em você, porque esse é um dos frutos do Espírito. Você conseguir ouvir, assimilar, pensar bem e ser direto e cuidadoso na sua palavra, a fim de que ela traga paz. E eu lembro até hoje, vou fazer uma observação que o Samuel está aí, não tinha te visto. Que é sobre você, irmão, mas tu está aí, sinto muito. Uma vez estava tendo uma assembleia, um assunto ficou meio turbulento, aí a discussão rolando, e a assembleia nada agressivo não. Aí o Samuel levantou e deu uma palavra. Falou 30 segundos, a discussão votou, o assunto ficou pacífico. Isso tem mais de 5 anos. Aí o meu irmão comentou depois, rapaz, o Espírito Santo tem atuado poderosamente na vida do Samuel. Evidência do Espírito. Palavra de mansidão. Resolveu o problema. Mas eu só falo a verdade. Ele disse mentira? Não, ele disse verdade. Com cuidado e com amor, com respeito, com direcionamento. Isso vai apaziguando. O Senhor vai sendo exaltado nessas questões. Então, Pedro se garantia. Pedro, quando ele toma tais decisões, é porque ele era brabo mesmo. Pedro era bom. Pedro é bom. Ele é o mais velho do grupo. No meio dessa molecadinha aí, ó. João ali. Tiago, André. Tadeu. Molecadinha ali brincando. Tomé. Pedro está lá, sério, irritado com a galera mais nova, chega falando ali. Preste atenção. Pedro, João, sai de perto de Jesus, fica agarrado o tempo todo, sai daí, cara. Eu fico imaginando essas coisas. Ele se achando porque talvez era o mais velho do grupo. Era quem já tinha dinheiro.
tinha uma condiçãozinha, e ele vai se achando. É ele quem diz, que reconhece publicamente ali, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha isso! Pedro é o cara, e ele compra essa ideia. E ele vai falar, Jesus vai dizer, vocês vão me abandonar. E Pedro vai dizer, esses moleques sim. Eu não, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Eu vou contigo até o final. Esses meninos vão espanar. Eu não, eu vou segurar aqui, eu não te largo. Quando vieram prender Jesus, todo mundo correu. Teve um que correu até sem roupa. Vocês já leram isso no texto? Tem um cara lá que estava com um ladinho aqui, chegou e ele saiu nu, correndo. Aí o Samuel me perguntou se podia representar isso na peça de Páscoa. Mentira. Mentira, gente. Falou não. Falou sim. Falou não, estou brincando. Aí, todo mundo sai correndo. Pedro não. Pedro é brabo. Ele pegou uma faquinha lá, uma espadinha e tacou na orelha do cara, que ninguém mexe com o meu Jesus. Pegou? Ninguém mexe com o meu Jesus. Jesus tinha falado que ia ser preso, que ia morrer, que tal, lá. Ninguém mexe. Jesus não entendeu muito bem o plano dele. Eu que sei como é que é. Eu tenho controle das coisas aqui. Irmãos, tudo isso é verdade. Mas enquanto Jesus era submetido a um julgamento fajuto, lá dentro da casa de Caifás, enquanto Jesus estava sendo surrado, cuspido, debochado, sabe o que Pedro está dizendo? Enquanto Jesus está tomando tapa na cara, sabe o que Pedro está dizendo? Eu não sou um deles. Está pegando? Quando a coisa fica ruim, o que Pedro está dizendo, eu não o conheço. E Jesus tomando um tapa na cara. Não conheço ele não, pô. Até Galileu sou não, pô. Tá doido? Sai daqui, vai pra lá. Pedro é o mais puro suco do que é ser um humano. Pedro é a humanidade purinha, assim, o suco de Pedro é a humanidade. Hipócrita, falso, às vezes é corajoso, às vezes é covarde, às vezes dá uma resposta correta e logo depois fala uma besteira gigante. Irmãos, Pedro é o nosso espelho, o espelho da nossa humanidade. E se somos humanos, e eu espero que sejamos, que eu não creio em teoria da conspiração, só podemos produzir aquilo que se assemelha conosco. O homem só pode produzir aquilo que se parece com ele. E o homem, quando produz até um conceito de religiosidade falso ou falsa, esse conceito de religiosidade é parecido com ele. Pensa nos deuses gregos. Pensa nos deuses gregos. Talvez o sistema religioso mais bem elaborado e mais lúdico, mais interessante, tanto é que se faz filme até hoje, séries até hoje, dessa relação. Pensa nos deuses. Todos eles são antropocêntricos. Os deuses, o mais poderoso, Zeus não consegue ver um rabo de saia. Eles são invejosos, eles são maldosos. Você percebe? É os deuses espelhando a imoralidade humana, os defeitos humanos. A gente produz o que se assemelha a gente. A gente não consegue pensar num Deus santo. Por isso que tem até hoje gente dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque não faz sentido para nós. Não faz sentido. E a Bíblia ela é tão única e tão fora da curva, não há um outro sistema religioso que se pareça. Você tem desdobramentos que distorcem, mas você não encontra. Olha só, irmãos, todo sistema religioso, ele é politeísta. Aí aparece um louco, dizendo que adora um Deus único e verdadeiro. Tá dando para pegar? Não faz sentido. Mas é esse sistema religioso que permanece até hoje enquanto os outros são dissolvidos.
porque é somente este que cremos e é a verdade. Queridos irmãos, só podemos produzir humanidade. A nossa expectativa é sermos parecidos com o Mestre. Eu quero parecer com Jesus. Então, na minha tentativa de me parecer com Jesus, eu não busco Jesus. Eu busco ser a minha melhor versão de mim mesmo. Perdoe a redundância. Deu para pegar? Eu quero me parecer com Jesus, Ele é perfeito, então eu tento me aperfeiçoar. O que é isso? É eu produzindo mais humanidade. É eu produzindo, eu emulando a vida de um crente, mas não me entregando a Jesus para ser um crente de verdade. Eu vou emulando. Eu dedico toda a atenção e todo o empenho aos meus braços e à minha força para ser uma melhor versão de mim mesmo. Quando, na verdade, o convite de Jesus não é para sermos a melhor versão de nós mesmos. É para sermos uma versão nova em Cristo Jesus. O crente arrogante, cheio de boa intenção, esse confia nas suas forças e não no Senhor. Ele confia tanto nas suas forças que ele não concorda com as decisões da igreja. Ele fica incomodado. Não, tinha que ser diferente. Ele não aceita. Se não é do jeito dele, a igreja entendeu errado. Para nós batistas, a vontade do Senhor se evidencia no resultado da assembleia. Votamos. É o que vai acontecer. Ok? Esse é o sistema batista. Mas ele não se satisfaz. Aí fica no corredor minando. Aí deu problema. Aí ele diz, viu? Deu problema porque você é uma língua de gravata. E ficou atiçando todo mundo, o velho homem de todo mundo pelo corredor da igreja. E não pela decisão. Então, meus irmãos, se o que o homem produz se assemelha a ele, para de colocar a mão nas coisas de Deus. E quando eu digo parar de colocar as mãos nas coisas de Deus, eu estou falando da tua vida, inclusive. Para de colocar a mão onde o Senhor está trabalhando na tua vida. Para de fazer, como é que fala quando você tira o peso da coisa? Enfim, quando você tira a importância daquilo. Para de fazer, você ficar pensando em, eu preciso melhor porque eu sou muito mentiroso. Eu sou mentiroso porque o mundo é mau também, se eu não mentir eu não consigo. Oi? Fica amenizando, aliviando. Tira a mão do que o Senhor está trabalhando. Se você é fofoqueiro, guarda a sua língua. A gente tinha uma música aqui de um congresso de adolescentes, que a língua é um membro muito pequeno, mas tem poder para a vida derrubar, né? O que sai da sua boca, anima ou contamina, era o tema do congresso dos adolescentes aqui da igreja. Estou dando um exemplo. Se você fica olhando para a mulher na rua, para de olhar, irmão, mas não tenta parar com as suas forças não, se converte. Tira a mão daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Se permita ser esticado. Se permita ser moldado. Pega a visão aqui, ó. Vem na minha, pega o código. Se o Senhor toca na sua vida e te molda, as marcas que você carrega são das digitais dele. E a minha referência não é uma referência lúdica, não. É o que está no Gênesis. O homem é feito do barro. E o que está lá, façamos o homem. A percepção de 2 mãos, 20, tem 12 iude lá, mas isso é assunto para outro dia. Jesus participando da criação. E foram feitas a imagem e semelhança. Está dizendo que ali, você já viu uma estatueta, uma escultura de barro? Você já viu? Modelada na mão. As digitais de quem modelou fica na peça. Isso somos nós, quando estamos em comunhão com o Senhor. Não são as nossas digitais pecadoras que ficam evidenciadas, mas as digitais de Cristo são impressas em nós. E eu vou deixando de ser um discípulo arrogante que só faz besteira, para passar a ser um servo do Deus vivo, que começa a fazer coisa boa. Parabéns, Vinícius, agora você está fazendo coisa boa. Não sou eu. É o Senhor, o fruto é do Espírito. Por isso que crente dá testemunho, já expliquei isso aqui, né? Por isso que crente, quando fala das coisas que acontecem com ele dá testemunho. Você nunca percebeu isso? Quando chama uma testemunha para dar testemunho num julgamento, essa testemunha vai falar sobre o que aconteceu com o Rafael. O Rafael realmente avançou o sinal, tem nada a ver comigo, estou falando da vida dele. Isso é testemunho.
Quando eu for contar da minha vida, eu vou dar um depoimento. Então, por que quando somos abençoados, quando cantamos bem, ou quando a gente está num projeto missionário e grandes coisas acontecem naquele lugar, nós damos testemunho e não depoimento? É porque tudo que acontece de bom não tem a ver comigo, não é depoimento, tem a ver com o que o Senhor está fazendo sobre ele. Estamos contando coisas sobre ele. Discípulo arrogante vive dando um depoimento. Discípulos que se parecem com Jesus dão testemunho daquilo que ele tem feito na sua vida. E aí, não importa se você tem boa intenção, se a produção é humana, vai se parecer com a sua humanidade. E a sua humanidade fede a pecado, fede a homem, fede a tudo que a gente pode produzir de ruim. E aí você pensa no músico. Tati, vem comigo, olha só. Aí um cara chega para você e fala assim, pô, eu amo tocar. Eu amo tocar, a minha intenção é ser um grande músico. Quero tocar aqui com Nova Betel, isso é maravilhoso. Eu ensaio todos os dias, eu não vou faltar, eu chego na hora. Ele, de fato, não está mentindo não, ele vai chegar na hora, ele é bem intencionado, ele quer ajudar pra caramba, tá? É uma pessoa maravilhosa. Ele é o primeiro a chegar, ele ama tocar, ama o que faz, mas ele é horrível. Toca nada. Mas a intenção dele é tocar bem, mas ele não toca nada. O que eu faço com isso? Oi? Leva o pastor resolver. O que eu estou dizendo, meu irmão, vou perguntar à igreja, esse cara tem que tocar? Só para ter o seu eguinho, gente, trata ele bem, por favor, para ele não ficar triste. Irmão, na igreja, quer ver uma igreja destruída, é onde as pessoas estão nos lugares errados. Cara, de novo, Samuel, quantas vezes nós conversamos sobre isso? Samuel canta bem, tem uma voz bonita pra caramba, é possante, imponente, e de repente nas conversas que a gente vai tendo, Samuel conclui que tem que sair do louvor. Olha só, por que Samuel sai do louvor? Porque ele entendeu que o lugar dele é no teatro. Você está entendendo? O cara se encontra. No caso dele é um pouco diferente, que ele não cantava mal. Se cantasse mal, eu já teria te avisado. Mas esquece a letra, isso eu avisei várias vezes, irmão, grava a letra. Mas por que tu esquece a letra da música e não esquece da fala da peça? Porque tem um ministério no teatro, né? Faz sentido, Samuca. Irmão, na minha posse aqui, o Samuel fez um monólogo grande, cara, falando, foi bonito pra caramba. Falei, Samuel, que orgulho, irmão. Cara, tu falou o texto de cor, se concentrava. Ele ficava aqui, ó, não sei o que, papá. E não esquecia. Eu falei, cara, tu se concentrou, tu gravou todo dia. Ele, não, cara, tava com a legenda lá na tela, lá. O meu orgulho indo embora do meu amigo aqui, ó. Mas ficou bonito do mesmo jeito. Mesmo jeito. Vou parar de falar de tu, Samuca. Irmãos, não dá para ele tocar, irmãos. Não dá. Que ele pegue a sua boa intenção e canalize para aquilo que o Senhor o deu potencialidades. Tem alguma coisa. Vamos descobrir, mas tem alguma, não é a música. Não basta boa intenção. Não basta boa intenção no serviço. Não basta boa intenção nos corredores da igreja. Essa intenção humana tem que estar suprimida, para que a intenção do Senhor sobressaia na sua vida. E é isso que Pedro demorou a entender. Ele vai entender, a gente sabe que ele entendeu, mas ele demora a entender. Então que ele pegue a sua boa intenção e canalize para algo efetivo. A sua boa intenção não ajudaria, adivinha só, atrapalharia. Mas está cheio de boa intenção na música, mas está ruim, ninguém ouve o que está acontecendo. Ninguém compreende nada. Tati vai até embora depois dessa. Eu sei, amor, estou brincando, pode ir lá. Tati é minha esposa, tá, gente, para quem está visitando aí. Se aplicarmos as intenções humanas na igreja, dá ruim. Se aplicarmos as suas vontades, se aplicarmos as minhas vontades, dá ruim. É por isso que tem igreja que só faz vontade do pastor, dá ruim. Dá ruim. Aí tem gente que fica pedindo, precisamos de uma igreja mais humana. Quem já ouviu esse discurso aí? Dá um ok para eu saber que eu não estou doido. Quem já ouviu? Precisamos de uma igreja mais humana.
No seminário eu ouvi o tempo todo. Precisamos de uma igreja mais humana, que acolha as pessoas. Uma igreja mais humana, que seja compreensiva. Precisamos de uma igreja mais humana. Uma igreja mais humana, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não precisamos de uma igreja mais humana, não. Igreja humana é a igreja de Pedro. Igreja humana é que segue os seus impulsos humanos. Igreja humana é cheia de falha. Igreja humana produz o que é humano. Ranço, inveja, fofoca, depressão, ansiedade. É isso que produz uma igreja humana. Mas deu uma cesta básica. Não é assim que funciona. Mas aí eles já têm a questão social lá. Não é assim que funciona. Meus irmãos, Pedro diz, eu não vou te abandonar, Jesus. O cara chegou e eu corto a orelha do cara. E quando Jesus está sendo esbofeteado, onde está a sua coragem, crente? Quando a coisa apertar, o que você vai fazer com a sua igreja mais humana? Que não revela a verdade do Evangelho. Aonde está a sua coragem, crente? A sua promessa para o mestre que você já fez. O que você está fazendo com ele? Pedro prometeu, eu não vou te abandonar, mas ele abandona. O que você está fazendo com a promessa que você fez em secreto ao Senhor no dia da dificuldade? Senhor, se tal coisa acontecer, eu vou acontecer. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer acontecer. O que você está fazendo com as suas promessas? Não era nem para ter feito, diga-se de passagem. Não tem condições de cumprir. Porque você é um crente humano, você é Pedro. Prometeu e não cumpriu. Como Pedro, prometemos e não cumprimos. Aonde está a sua brabeza, Pedro? Porque quando está junto com a tua galera, você corta a orelha. Mas quando você está sozinho, não é homem para honrar o que prometeu ao mestre. Somos terrivelmente humanos. Somos terrivelmente Pedro. Na sala do lado, o mestre sendo cuspido. E eu descaradamente fazendo o que eu disse que não faria. Mas, queridos irmãos, aos pés de Jesus, cabe um coração arrependido. Pedro erra. E quando ele percebe o seu erro, ele joga a sua humanidade nos pés de Jesus. Logo, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Um discípulo genuíno de Jesus coloca a sua humanidade aos pés de Jesus. E eu vou dizer, Pedro não está chorando de remorso. Pedro não está chorando porque faltou com a palavra. Pedro está chorando de constrangimento diante de mais uma profecia de Jesus se cumprindo diante dos seus olhos. Um homem que viu muita coisa acontecendo. Na hora do sufoco, Jesus se mantém o mesmo. Quem mudou de atitude foi Pedro. Jesus permaneceu, mesmo na sua ausência ali fisicamente de Pedro, permaneceu, demonstrando a sua autoridade sobre todas as coisas. E uma profecia se cumpre diante de Pedro. Pedro agora testemunha mais uma vez aquele que é dono de toda a autoridade na terra e fora da terra, debaixo da terra, acima da terra. Na frente de Jesus, queridos irmãos, prometemos tudo, mas não entregamos nada. Precisamos entender. Prometemos tudo e não entregamos nada. Então pare de prometer que vai entregar alguma coisa e se entregue ao Senhor. Confia nele e o resto é com ele. A obra, quem faz é ele.
Precisamos aprender com a humanidade de Pedro. E Pedro vai se tornar um grande homem de Deus. Um homem dependente de Deus. A palavra de Pedro, a gente falou isso na imersão de manhã, a palavra de Pedro, ela é tão forte, dotada de autoridade apostólica, logo a autoridade de Jesus, que ele vai dizer às igrejas o seguinte, Paulo traz palavras pesadas, mas essas palavras são inspiradas por Deus. Olha só, Pedro validando o ministério apostólico de Paulo. Palavras essas que vocês, covardes, insistem em torcer, como fazem com as demais escrituras. Assim como vocês torcem Ezequiel, assim como vocês torceram Jeremias, assim como vocês torceram a palavra de Daniel, assim como vocês torceram Isaías, vocês estão torcendo a palavra de Paulo. Olha só a autoridade apostólica deste homem, a autoridade daqueles que colocam a sua humanidade aos pés do Senhor, para que Jesus sobressaia. Há um convite nessa noite. E o convite nessa noite é para que abandonemos a nossa humanidade pecadora, a nossa humanidade que fede a pecado, porque é nascida em pecado, e abracemos uma nova vida em Cristo Jesus. Essa que culto vivo, ou que em culto e sacrifício vivo a Deus, essa sim sobe como cheiro suave, porque não fede a você, tem cheiro do Cordeiro de que é Cristo. Então, que sejamos parecidos com Cristo, que não sejamos uma igreja humana, que sejamos uma igreja de Cristo. Deixa eu te contar um segredo. Igreja de Cristo não deixa ninguém passando fome. Não precisamos ser igreja humana para cuidar do outro. O mundo não precisa de igreja mais humana, precisa de uma igreja de Cristo. Não se pareça com Pedro. Se pareça com o que Pedro escolheu. Se parecer com Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aplauda ao Senhor para a honra e glória dele. Amém.